Olá, aqui é o professor André Lino. Vamos falar sobre teoria dos conjuntos, falar de introdução, teoria dos conjuntos, falar alguns elementos básicos. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre conjunto, elemento e a relação de pertinência. Deixar bem claro essas três coisas que muitas vezes é mal interpretado pelo aluno, gera confusão, até porque não tem uma definição precisa. É o que nós chamamos na matemática de conceitos primitivos, noções primitivas, tá certo? Então vamos aqui, tá? Início, nós temos conjunto, elemento e a relação de pertinência. Conjunto. O que é um conjunto? A gente às vezes fica na dúvida em tentando definir o que é conjunto e é complicado porque de fato não existe uma definição. Está aqui, como diz o texto, em teoria dos conjuntos existem três noções consideradas primitivas, ou seja, noções aceitas sem definição e formuladas de modo intuitivo. Conjunto em termos matemáticos, é similar a agrupamento, classe, sistema. Então, conjunto é aquela noção de coleção, é aquela noção de agrupamento, é aquela noção de estar junto de alguma coisa. Quando eu falo coleção, quando eu falo conjunto, quando eu falo agrupamento, é aquela reunião de objetos, de seres, de coisas que são semelhantes, por terem algo em comum ou por estarem no mesmo local, estão juntos. Então, conjunto é um agrupamento, enquanto que elemento é cada um dos componentes desse conjunto, certo? Antes de falar de relação de pertinência, vamos trabalhar um pouco mais essa questão do conjunto e do elemento. Por exemplo, a noção de conjunto em termos matemáticos é agrupamento, classe, coleção, como acabei de falar. Então vamos dar alguns exemplos. Você tem o conjunto das vogais. É um agrupamento de letras que tem algo em comum. São classificadas da mesma forma, vogais. Nesse contexto, vamos citar esses membros. Ó. Quem são as vogais? A, E, I, O e U. Essas vogais, então, está aqui. Aqui nós temos o conjunto e aqui nós temos os elementos desse conjunto. De modo inteiramente análogo, eu tenho o conjunto dos números pares, por exemplo. Esse conjunto dos números pares, eu posso pegar os números naturais, mas não todos. Pego aqueles que são pares, o que é ser par? Ser divisível por 2, e posso sair citando eles. Eles têm uma característica em comum. Então está aqui os números pares. O conjunto está aqui e está aqui os seus elementos. Então, conjunto é o agrupamento, a coleção do todo, enquanto elemento é cada um dos componentes desse tal conjunto. Mais um exemplo, nós temos conjunto dos alunos de uma determinada classe. A classe em que você estuda, a classe em que eu dou aula, aí está lá. Uma escola é formada por várias turmas, várias classes. Cada uma dessas classes é intitulada de conjunto. E aqui a gente já faz uma observação, que vamos falar nos vídeos posteriores, que enquanto cada turma é uma classe, cada classe está fazendo parte de um conjunto maior que a escola. Então é interessante, eu tenho conjuntos dentro de outros conjuntos, mas isso fica para mais tarde, vamos com calma. E os alunos que compõem essa classe, eu vou intitular aqui genericamente de Joãozinho. Todo exemplo de matemática tem um Joãozinho, normalmente danado, né? Esse Joãozinho, Maria e Antônio, eles fazem parte dessa classe. Então, mais uma vez, nós temos o conjunto e seus representantes, seus elementos, tá certo? Mas eu posso ter um determinado elemento isolado. Eu olho para ele e me questionar se ele faz parte ou não de tal conjunto em questão. Então, nós podemos pegar um elemento arbitrário de determinada natureza e nos questionar se ele faz parte ou não de um conjunto. Vamos lá. O A, ele faz parte do conjunto das vogais, que é o primeiro conjunto que nós citamos. Então tá aqui. O A ele faz parte do conjunto das vogais. Mas eu tenho um outro elemento de mesma natureza, ou seja, uma letra, que não faz parte do B. Então eu posso pegar elementos de mesma natureza, elementos até certo ponto semelhantes, e avaliar se ele faz parte ou não de um determinado conjunto. Então fica esse questionamento, eu saber identificar se faz parte ou não.
Esse faz parte ou não é o que nós vamos ver como relação de pertinência. Se ele faz parte, ele pertence. Se ele não faz parte, ele não pertence. Temos também o número 2, é um número par. Já o 3 não é um número par. Então, o 2 pertence ao conjunto dos números pares citado anteriormente, enquanto o 3 não pertence. Na classe de alunos, existem alunos que estão na classe e existem alunos que fazem parte de uma outra classe, ou seja, tem alunos que fazem parte do conjunto em questão, enquanto tem alunos que vão estar em outro conjunto fora, mas não no nosso. Assim, nós vamos ter essa questão de pertencer ou não pertencer ao conjunto. É a chamada relação de pertinência. E essa relação eu represento através desse símbolo. Esse é vai me dizer se o elemento pertence ou não. Esse ezinho cortado representa que o elemento pertence. Então, quando eu escrevo A, esse Ezinho, conjunto das vogais, significa que o A pertence ao conjunto das vogais. Mas poderia esse E não pertencer. Se ele não pertencer, eu vou riscar ele no meio, está cortando, está negando. Geralmente em matemática, quando eu tenho um determinado símbolo e ele está cortado, significa que estou negando ele. Então, em vez de dizer que pertence, eu vou estar dizendo que não pertence. Então, aqui, quando eu coloco esse E, significa que esse A pertence ao conjunto das vogais. É isso que eu leio, A pertence. E coloco aqui na frente o conjunto em que ele pertence. Quando eu coloco o Ezinho cortado, significa que ele não pertence. De modo análogo, eu vou dizer que o 2 pertence aos números pares, enquanto o 3 não pertence aos números pares. Joãozinho pertence à nossa classe de aula, enquanto um certo Enzo não pertence. Mas ficar escrevendo o nome do conjunto assim por extenso é um pouco cansativo, um pouco grande. Então vamos dar uma notação, uma simbologia mais adequada para isso. De modo geral, temos a relação de pertinência, está aqui, é o E, como já acabamos de falar, mas também vamos estabelecer uma convenção para conjunto. Conjunto eu vou estar chamando, representando, usando o símbolo de letra maiúscula, enquanto elemento eu vou estar usando uma representação para letra minúscula. Então, o conjunto que nós denominávamos antes de conjunto das vogais, para ficar mais simples, eu vou chamar só de conjunto A. O conjunto dos números pares, para ficar mais simples, eu vou chamar de B. O que é isso, meus queridos? Em matemática, sempre procuramos a simplicidade. Embora as pessoas digam que matemática é difícil, mas nós tentamos simplificar ao máximo, escrever de forma abreviada, às vezes até de forma preguiçosa mesmo. Conjunto dos alunos de uma determinada classe, eu vou estar representando simplesmente por ser. Olha como fica interessante uma notação bem mais abreviada, bem mais curta. Essa notação aqui eu vou estar chamando simplesmente, ó, A pertence a A. A minúsculo estou representando a letra A, que é elemento, enquanto o A maiúsculo representa o conjunto todo. Que simples, que fácil, que elegante. Eu escrever A pertence a e B não pertence a A. De modo análogo, eu tenho que 2 pertence a B, o conjunto dos números pares, e 3 não pertence. Joãozinho pertence à classe C, enquanto Enzo não pertence. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso. Com esse exemplo, analise a figura a seguir e classifique as assertivas em V para verdadeiro e F para falso. Eu tenho essa região aqui delimitada, tentar aqui riscar ela. Essa região aqui, essa bola toda, assim não ficou bom, vou riscar mesmo em volta. Essa região aqui, essa bola toda aqui, é a delimitação do conjunto A. Geralmente nós temos um risco, uma curva, uma bola, uma elipse, um quadrado, uma região limitada e chamamos de uma letra maiúscula e tudo que está dentro dessa região limitada são os elementos do meu conjunto. Esse é o que chamamos de diagrama de Venn, que vamos falar na próxima aula sobre representação de conjuntos. Então, os números que estão aqui dentro fazem parte do meu conjunto, enquanto os números que estão aqui fora não fazem parte do meu conjunto, eles estão fora, ficaram excluídos, não pertencem ao conjunto.
Então basta eu olhar para o número aqui da questão e ver se ele está dentro ou está fora do conjunto. O 3 está fora. Então ele não pertence. Então aqui é falso. No vez do F eu vou marcar um X. Dizer que isso aqui é falso. Ficou grande demais. Não vamos ser exagerados. Falso. O 5 está dizendo, ó, a questão está dizendo que não pertence ao conjunto. Será que não pertence? Vamos olhar com mais carinho para esse 5. Esse 5 está fora. Então ele não pertence. E a questão já diz que ele não pertence. Então é uma questão verdadeira. A letra C. 7 pertence ao conjunto. Sim, ele está dentro do conjunto. Verdade. O 4 não pertence. O 4 está dentro do conjunto. Ele pertence. E a questão diz que ele não pertence. Então a questão está mentindo. Então é falso. 6 não pertence. O 6 está fora. Realmente não pertence. Então é verdadeira. 8. O 8 pertence ao conjunto A. Tá aqui o 8. Ó. O 8 aqui dentro do conjunto A. Ele pertence sim. Então é verdadeiro. Então, nessa primeira aula, nessa introdução, nós aprendemos o que é conjunto, um agrupamento, uma reunião, uma coleção, o que é elemento. Cada um dos componentes do determinado conjunto. Relação de pertinência é dizer se o elemento pertence ou não ao conjunto. Tem elementos que estão no conjunto e tem elementos que estão fora. Não tem uma terceira opção, ou está dentro ou está fora. Na próxima, vamos estabelecer como representar melhor um conjunto. Tá certo?